De hoje, como nós já havíamos anunciado, a advogada Natália Facchini, desejamos boas-vindas. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma satisfação tê-la aqui. E a doutora Natália Facchini é especialista, direcionada para a área da família. Isso. E um assunto que permeou a semana na área do direito, sobretudo na área da sua área, nessa área da família, é a questão da união estável concomitante. Isso. E aí nós queremos saber, entender um pouco mais por que essa questão polemizou tanto e o que significa isso. Bom, na verdade, essa questão já vinha sendo levantada há muito tempo sobre a questão da pessoa que tem duas uniões estáveis concomitantes, e as duas uniões teriam direito garantido por lei. O INSS até então, quando a gente tinha reconhecido duas uniões estáveis, ele até estava dividindo a pensão por morte. Então a gente tinha um processo que se tratava de duas uniões estáveis. As duas pessoas conseguiram comprovar a união estável. Era um homem, ele tinha uma união estável com uma mulher e tinha uma união estável com outro homem. Então a mulher conseguiu comprovar a união estável na justiça, ela comprovou que ela tinha uma relação pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família, e o homem também conseguiu comprovar a união estável dele, uma união pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Então a gente estava no impasse porque tinha essas duas uniões, as duas pessoas entraram com processo contra o INSS requerendo a pensão por morte. Então a gente estava com essa questão querendo saber se eles tinham direito ao rateio da pensão ou não. Então essa questão, esse processo específico acabou chegando no STF, por o STF poder se manifestar sobre a matéria e decidir então, na verdade, com uma repercussão geral aqui no Brasil, se as pessoas que têm união estável concomitante, elas teriam direito ou não, tanto para fins previdenciários como para outros fins depois disso. Então o STF se manifestou, foi na segunda-feira, a gente teve uma decisão que foi muito falada, inclusive no domingo, saiu uma reportagem no Fantástico sobre isso. E o STF, então, decidiu, em 6 votos a 5, foi uma decisão bem apertada ali, que as uniões estáveis concomitantes não têm direito. Então, a pessoa ali que teve a união estável reconhecida depois que foi concomitante, mesmo que tenha sido concomitante, ela não tem direito à pensão por morte e, consequentemente, não tem direito a ter qualquer direito reconhecido dessa união. Então, na verdade, essa decisão foi com base no princípio da monogamia, que prevê o dever de fidelidade, de lealdade entre os companheiros, e porque aqui no Brasil a bigamia é crime. Então a pessoa que se casar ou manter união estável com duas pessoas, ela vai ter que responder criminalmente pelo crime de bigamia. Então, na verdade, essa foi a decisão. Eu vi muita gente comentando depois sobre isso, e muita gente, inclusive, falando que se tratava de direito da amante. Inclusive a mídia em geral, assim, se a gente for procurar no Google, ontem à noite até fiz uma busca no Google para ver o que estava sendo falado. E eu vi muita gente dizendo, amante não tem direito. E daí eu até fico brava com isso, porque as pessoas ficam falando isso sem saber. Porque, na verdade, não é amante que a gente está falando. A gente está falando de duas uniões estáveis. Na verdade, o que se tem aqui é que as duas uniões estáveis, elas tinham conhecimento uma da outra. A amante é aquela relação passageira que a pessoa tem com outra, às vezes escondido, e não produz efeitos. Na verdade, a amante não tem uma intenção de constituir família. Ela até pode saber, hipoteticamente, sobre a família que a pessoa tenha mais tempo, pode ter uma intenção de futuramente ficar com a pessoa, mas a gente não tem aqui essa intenção. No caso ali que foi julgado pelo STF, embora fosse uma relação homoafetiva, porque era relação com outro homem, a relação ela durou 12 anos. E a mulher que ele tinha antes, no caso, ela tinha conhecimento da relação. Mas, enfim, na verdade o STF julgou, muitas pessoas ainda falam que se trata de um preconceito do julgador, embora eles tenham decidido com base na lei brasileira, a gente não tem muito o que questionar, porque a bigamia é crime, a gente vive num país monogâmico, então eu também acho que se a gente abrisse o precedente para reconhecer as uniões estáveis simultâneas, daqui a pouco as pessoas iam começar a praticar isso, como a gente vê em outros países, praticar 2 casamentos, 2 uniões estáveis, e daí o STF, tanto os legisladores, os julgadores, eles estariam abrindo um precedente para que eles viessem a legislar no lugar dos próprios legisladores que têm esse papel. Então, na verdade, no momento que a gente quiser que seja reconhecido
o direito às duas uniões estáveis simultâneas, o que se caberia fazer era mudar a lei. A gente não está negando a proteção, na verdade está se negando o direito a ver a decorrência de direitos dessas uniões.